Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula. Hoje vamos falar então do axioma das paralelas e semelhança entre triângulos, tá? Bom, nas três primeiras aulas, pessoal, vimos então tudo relacionado aos primeiros axiomas e que valem tanto para a geometria não euclidiana quanto para a geometria euclidiana, tá? Então, tudo que a gente viu até agora vale para todas as geometrias. Agora é que a gente vai começar a ramificar, tá? Então, o que diferencia a geometria euclidiana das outras geometrias, né? Das geometrias não euclidianas? É exatamente o axioma das paralelas, tá? Que a gente vai ver hoje, tá? Então, a partir de agora que a gente vai adentrar aos detalhes da geometria euclidiana, tá? Então, para começar, a gente vai começar com esse... a gente vai querer falar sobre o axioma das paralelas. Então, eu vou trabalhar com retas paralelas, tá? Então, eu vou querer... Os primeiros teoremas aí vão falar sobre as condições para a existência de paralelismo, né? Entre duas retas. Então, o primeiro teorema que a gente tem aí diz o seguinte, ó. Se duas retas distintas perpendiculares a uma mesma reta, então elas são paralelas, né? Então a ideia é essa: eu tenho uma reta T e eu tenho duas retas R e S que são perpendiculares à reta T. A ideia é o que? É mostrar que essas duas retas R e S são paralelas, tá? Então, quais são as possibilidades para essas retas? Elas poderiam ser coincidentes, né? Quando o R e S são a mesma. Mas o coincidente não pode porque eu estou com duas retas distintas, então já exclui esse caso. Elas podem ser concorrentes, né, quando eu tenho um ponto em comum, ou podem ser paralelas. Então essas três condições, três opções para, dadas duas retas quaisquer, elas são ou coincidentes, né, no plano, ou coincidentes, ou concorrentes, ou paralelas, tá? Uma dessas três tem que valer. Como são retas distintas, a gente já exclui o coincidentes. Então vai ficar faltando concorrentes e paralelas. Eu quero mostrar que elas são paralelas. Então, o que eu preciso fazer? Supõe que elas não são paralelas. Se elas não são paralelas e não são coincidentes também, então sobra só a opção de concorrentes. Então, suponha por absurdo... Então, opa! Caneta preta... Supõe, por absurdo, o quê? Que R e S são concorrentes. Mas se elas são concorrentes, o que significa? Qual que é a definição de duas retas serem concorrentes? Significa que existe um ponto em comum, um ponto na interseção. Então quer dizer que a interseção de R com S, então R inter S é igual a um ponto que a gente chamou aí de R, tá? Chamamos de R. No entanto, pessoal, isso aqui contradiz a existência de uma única. A gente viu na aula passada o quê? Que dada uma reta e dado um ponto fora dela, existe apenas uma reta que passa por aquele ponto e é perpendicular a essa. Se, nessa situação aqui, como que a gente está? A gente está com uma reta T e duas retas que são perpendiculares e passam por o mesmo ponto, concorrentes. Aqui, ó. Esse é o ponto R. E aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Isso é um absurdo, não dá para fazer isso, né? Por quê? Porque a gente viu um teorema lá na aula passada que dizia, dado uma reta e um ponto fora dela, por esse ponto passa uma única reta que é perpendicular à reta T, tá? Aqui a gente está tendo duas, R e S, então é um absurdo, tá? Então, um absurdo porque contradiz, né, aquele teorema lá, tá bom? Como então esse fato, né, de elas serem concorrentes é um absurdo porque contradiz o teorema da aula passada, então só tem uma opção. Essas duas retas têm que ser paralelas, tá bom? Então isso garante, isso demonstra que realmente R e S são
paralelas.